Fala galera da Alternativa, aqui é o professor Jean. Nós vamos tratar agora sobre a compreensão e elaboração de textos argumentativos, mais especificamente a dissertação argumentativa. Tá? Esse tipo de texto que é aplicado nas redações do Enem inclui diferentes gêneros, tais como dissertação, artigo de opinião, carta argumentativa, editorial, resenha argumentativa, entre outros. Todo e qualquer texto argumentativo, como já dito, visa ao convencimento de seu ouvinte ou leitor. Por isso, ele sempre se baseia em uma tese, ou seja, em um ponto de vista central que se pretende veicular e a respeito do qual se pretende convencer esse interlocutor. Nos gêneros argumentativos escritos, sobretudo, convém que essa tese seja apresentada de maneira clara, logo de início, e que depois, por meio de uma argumentação objetiva e lexicalmente diversificada, seja sustentada e defendida, tendo em vista o mencionado convencimento. A estrutura geral de um texto argumentativo consiste em introdução, desenvolvimento e conclusão, nesta respectiva ordem. Ou seja, esse texto dissertativo argumentativo, ele visa explorar um ponto de vista que o escritor tem acerca de um determinado tema. Para isso, ele deve acrescentar seu ponto de vista de maneira impessoal, apontando possíveis problemáticas, procurando argumentar e sempre apresentar textos científicos que venham a validar ou dar credibilidade àquilo na qual ele quer discutir. Então, é muito importante que se tenha todo um conhecimento de mundo para acrescentar dentro de um texto dissertativo argumentativo. Deve-se usar sempre a linguagem formal, tá? É o que se tem que utilizar, não podemos fugir disso, tem que ser utilizada a linguagem formal para melhor fundamentar os nossos textos, tá ok, galera? Como dito anteriormente, o texto dissertativo argumentativo ele apresenta a estrutura de introdução, desenvolvimentos e conclusão. Vamos conhecer um pouco dessa introdução, como se dá essa introdução. Constitui-se pela apresentação da ideia principal de maneira sintética, ou seja, resumida, e definida pelos objetivos aos quais o emissor se propõe, que seria a sua própria tese no caso ali. Na introdução é inserido o elemento do texto denominado tese, que consiste no posicionamento adotado pelo redator diante da temática abordada, que deve ser claramente explicitada, ainda nesse componente do texto. Portanto, é primordial compreender que o parágrafo introdutório é aquele a partir do qual se estrutura todo o restante da redação. Por meio da tese serão desenvolvidas ideias secundárias, as quais deverão estabelecer uma relação dialógica com ela, fundamentando e justificando. Além disso, nesse parágrafo, geralmente recomenda-se a exposição de elementos extratextuais, como fatos históricos, citações filosóficas, posicionamento de autoridades a respeito do tema, entre outros. Ou seja, na introdução, no geral, ela é o resumo de todo o texto dissertativo. Aquilo que se coloca numa introdução é aquilo que se vai discutir no decorrer do texto. Então, alguns elementos básicos têm que aparecer na introdução, como a retomada do tema, ou seja, é você falar daquilo realmente que vai ser solicitado, tá? E apresentar uma tese, tá? E as problemáticas. As problemáticas são os elementos que vão te servir para o desenvolvimento. É onde você vai discutir, explicar e como solucionar essas problemáticas. A tese é o teu ponto de vista, é aquilo no qual você quer defender, é o teu objetivo principal. Tá? Então, há de se tomar muito cuidado com essa introdução, porque ela é o resumo. Então, aquilo que tu colocas na introdução tem que aparecer no restante da tua redação, já que ela é o resumo dessa redação. Para isso, vamos pegar como exemplo a questão um pequeno trecho que foi tirado de uma redação. Assim, começando assim: no Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando-os dos que seriam considerados normais,
pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e logo da nação. Ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Então, vamos observar quais são os elementos que tem que estar contido numa introdução. Se você verificar, ele já começa com uma citação, né, de algo que já se passou no Brasil com relação lá no Segundo Reinado, ou seja, fazendo uma alusão histórica, um recurso muito útil nesse tipo de texto. Então ele fala no Brasil no início do processo de educação. É claro que aqui, ao mesmo tempo, ele já está fazendo a retomada, porque ele está retomando o tema que está sendo abordado, que com certeza é a educação para surdos. Ele apresenta também nesse trecho as problemáticas com relação ao apartheid educacional, né? E apresenta também as problemáticas com relação ao ensino desses surdos, no caso ali. Então você tem duas problemáticas que certamente ele vai discutir lá no desenvolvimento. E onde se encontra, então, a tese? A tese se encontra no objetivo que ele tem. Ó. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e logo da nação, ela deve ser efetivada aos surdos. Ou seja, qual é o objetivo dele? Que seja efetivado aos surdos o devido direito ao ensino. Então aqui é a tese dele defendida. Então você pode perceber que esses elementos aparecem no texto, devem aparecer no texto, e que logo demais será discutido novamente. Agora, quanto ao desenvolvimento, ele seria a parte do texto que consiste na aplicação da introdução, associando as ideias defendidas na tese, que obrigatoriamente devem ser reconhecidas na exposição dos argumentos, visando reforçar e conferir credibilidade à discussão. Nos dois parágrafos em que se recomenda estruturar essa parte do texto, será desenvolvida a argumentação. Além disso, é importante também que o redator explicite seu ponto de vista a respeito desses elementos extratextuais, de modo a demonstrar não só conhecimento de mundo, mas também capacidade de articular uma visão crítica a respeito deles. Ou seja, no desenvolvimento, já recomendo logo a utilizar apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. Tá? Isso não quer dizer que eu não possa fazer 3 ou até mais, mas o melhor é que seja feito em 2. Daqui no desenvolvimento, você vai pegar aquilo que você colocou de problemática lá na introdução e você vai discutir aqui, apontando as possíveis causas desse problema, as consequências e um possível desfecho para isso. É aqui também onde você pode colocar seu ponto de vista, aqui onde você pode articular com relação a outros elementos extratextuais, como dados estatísticos, referências, citações de outros pensadores, você deve acrescentar nesses elementos aqui da parte do desenvolvimento, dando a ele mais credibilidade para o seu texto. Vamos ver agora como exemplo esses 2 trechos de desenvolvimento aqui, ainda de acordo com o tema do ensino para surdos. Sob esse viés, pode-se apontar como um empecilho a implementação desse direito reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada em parte da sociedade, inclusive dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação. Isso pode ser explicitado segundo o sociólogo Tal Parson, o qual diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas. Ou seja, nesse trecho aqui, ele está retomando um elemento lá em cima na introdução, do qual ele falou a questão do apartheid, essa separação que se há em relação aos surdos e aos ditos como normais, tá? Bem como aqui também ele fala da questão dos próprios pais acabarem criando esse estereótipo de que eles são inferiores, os surdos nesse caso. Então ele retoma o elemento citado lá na introdução. No segundo trecho, agora aqui, nesse segundo parágrafo desse desenvolvimento, também ele vai tomar outro elemento lá da introdução. Além do mais, ressalta-se que o poder público incrementou o acesso do público abordado ao sistema educacional brasileiro, ao tornar a Libras uma língua secundária oficial
e ao incluí-la, no mínimo, a grade curricular pública, ou seja, ver que aqui ele retoma aquela problemática que ele mencionou com relação ao ensino para os surdos nesse caso. Então aqui ele pega outra problemática que estava lá na introdução e traz para cá, para o desenvolvimento, para discutir. Vê que ele aqui acrescenta elementos extratextuais, como as ideias de outros pensadores. Aqui ele pode acrescentar também os dados estatísticos, né? Pode fazer uma retomada histórica. Então, essa parte do desenvolvimento é a parte onde você vai ter maior espaço para discussão. Tá? É muito importante que se faça uso de outros elementos extratextuais para comprovar o seu conhecimento de mundo e dar mais credibilidade ao seu texto. Agora, falemos sobre a questão da conclusão. Que vem a ser essa conclusão no texto dissertativo? Caracteriza-se pela retomada da ideia central, associando aos pressupostos mencionados no desenvolvimento, procurando arrematá-los de forma plausível e coerente. Além disso, essa parte do texto pode conter uma solução elaborada pelo redator para os fatos discutidos como ocorre no texto do Enem, que requer uma proposta de intervenção social. Ou seja, a conclusão ela vem ser o desfecho da tua dissertação. Nela você deve apresentar aqui os seguintes elementos: os agentes que vão te ajudar na solução desse problema, né? Quais são as ações que seriam necessárias para solucionar esse problema, né? E reforçar a ideia da tese apresentada lá na introdução. Ou seja, é somente através desses atos e dos agentes que você vai acrescentar aqui é que se poderá chegar a uma solução para a problemática. Você vai ter uma melhor claridade com esse exemplo que está aí, que ainda é sobre o tema ensino para surdos, que começa assim: diante do exposto, cabe às instituições de ensino, com a proatividade, o papel de deliberar acerca dessa limitação em palestras elucidativas por meio de exemplos em obras literárias, dados estatísticos e depoimentos de pessoas envolvidas com o tema, para que a sociedade civil, em especial os pais surdos, os pais de surdos, não seja complacente com a cultura de estereótipos e preconceitos individuais socialmente. Ou seja, vê que aqui ele te apresenta o primeiro agente que ele vai utilizar como possível solução, que são as instituições de ensino. E ele te detalha como deve ser essa ação das instituições, que através de aulas, de obras literárias, dados estatísticos, depoimento, palestras. Então ele vai te dar todos os elementos que são necessários para que esse agente, instituições de ensino, possa contribuir para a solução do problema. Depois ele faz ainda o acréscimo de outro agente, no caso ali, outro sim, o próprio público deficiente, ou seja, ele vai te estar acrescentando um outro elemento de solução, que no caso seria o próprio público deficiente. Deve alertar a outra parte da população sobre os seus direitos e suas possibilidades do Estado civil, a partir da realização de dias de conscientização na URB e da divulgação de textos proativos em páginas virtuais, como Quebrando o Tabu. Então vê que aqui ele diz aqui, quem é esse outro agente? Público deficiente, e como ele deve agir para alcançar um determinado objetivo. E por último ele finaliza com um outro agente, que no caso seria os ativistas políticos, descrevendo ali como deve ser essa ação desses ativistas políticos para que se consiga alcançar o objetivo proposto lá na introdução. Ok, galera? Um abraço para vocês.